Existem dois lados de tudo, de todas as coisas. Eu me lembro quando eu fazia arquitetura e depois como atuei um tempo como arquiteto, a gente aprendia que o cliente ele tem desejos e nós devemos respeitar os desejos do cliente, entender os desejos do cliente, as necessidades do cliente e então trabalhar em cima disso. Porém, nem sempre o cliente sabia o que ele precisava, o que ele realmente precisava. E muitas vezes as pessoas vinham com uma ideia e depois até agradeciam, porque não tinha saído daquele jeito. Aí percebiam que se tivesse feito daquele jeito seria muito ruim, gastariam muito dinheiro, ficaria uma circulação péssima na casa ou no escritório, ou na fábrica. Então, existiam esses dois lados da coisa, o cliente e existia o arquiteto tentando trabalhar essas coisas. Com Deus não é muito diferente. Existem as necessidades que o homem acredita serem necessidades e aquelas que Deus realmente sabe que o homem precisa. Aquilo que Deus realmente conhece a respeito do ser humano e sabe que ele precisa. No caminho para cá, eu sempre passo ali numa rua perto de casa, onde tem eu acho que é alguma escola de budismo, alguma coisa do tipo. E apesar da chuva forte que estava agora há pouco, a hora que eu passei lá, a rua cheia de carros e muita gente ali, obviamente, indo lá em busca de alguma coisa. Há 40 anos, eu estaria indo lá também, porque eu estava envolvido em todas essas religiões orientais. E o budismo é muito confuso, porque existem tantas vertentes budistas que você nunca sabe exatamente qual é a que vai seguir. São muitos ensinamentos, muitas coisas, mas uma coisa que eu aprendi na época que eu lia muito sobre isso, estudava isso, é que não havia certeza de coisa alguma. Eram coisas que buscavam atender a necessidade humana nesta vida e só, porque quando se falava na morte e depois da morte, a coisa era sempre muito vaga. Era muito vaga. Alguns creem na reencarnação, que volta para eliminar seu karma, e vai e volta, e vai e volta. Alguns creem que não há Deus de maneira nenhuma, que a pessoa fica direto depois numa espécie de coletivo não pessoal. Então, existem tantas vertentes que é realmente uma coisa confusa. Mas, de qualquer maneira, não existe a certeza de vida eterna. Se você chegar para uma pessoa de qualquer religião que acredite ou em reencarnação, ou em boas obras, ou em esmola, em caridade, e perguntar: se você morrer hoje, para onde você vai? Eu acho que eu vou para o além, depois vou ser aperfeiçoado, depois eu volto, depois eu vou, depois eu volto. Nenhuma certeza de vida eterna. Nada. E eu queria falar hoje sobre esses dois lados da necessidade do homem, e a necessidade que o homem acha que precisa é o que Deus acha que o homem precisa, usando uma passagem de João capítulo 11, e aproveitando com esta passagem, com este capítulo, nós vamos entender quem é Jesus, primeira coisa. E segunda coisa, o que Jesus veio fazer aqui. Outra coisa que muitas vezes, se você perguntar ali na rua, fizer uma enquete, quem é Jesus? Vai aparecer um monte de opiniões. Talvez alguns achem que ele é um mestre, como foi Buda, ali mais ou menos no mesmo parâmetro, tal. E se perguntar o que Jesus veio fazer aqui, também vai ser um monte de opiniões, mas a maioria vai achar que ele veio aqui nos ensinar o caminho a seguir. Assim como Buda, como tantos outros mestres de religiões orientais ou não, sempre ensinar o que você tem que fazer. Nesse capítulo 11, nós temos um problema. Nós temos três pessoas que são envolvidas aqui. Nós temos Lázaro, temos Maria e temos Marta. Maria e Marta, que são irmãs de Lázaro. Eles moram em Betânia, uma cidade próxima de Jerusalém, e na casa deles era o lugar onde o Senhor Jesus costumava se hospedar. Ele, às vezes, precisava ir a Jerusalém, ele saía de Jerusalém para dormir em Betânia, na casa de Lázaro.
e onde estavam também Maria e Marta. E aqui o Senhor Jesus recebe uma mensagem dizendo que Lázaro está enfermo. Ele recebe no versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa semana alguém me perguntou, por que Deus permite que uma pessoa possa nascer cega, doente, paralítica? Qual a razão de Deus permitir isso? Eu deixei claro que a razão é o pecado que entrou na criação lá atrás por meio dos nossos ancestrais, Adão e Eva, e com isso contaminou toda a criação de Deus. Era mais ou menos como se Adão e Eva tivessem morado em Chernobyl. E depois toda a descendência desse casal viesse defeituosa. Alguém podia falar assim, mas eu não tenho culpa que culpa eu tenho de ter nascido com esse defeito? Não, você não tem a culpa original. Seus pais moraram em Chernobyl, mas agora você nasceu com defeitos. O seu DNA foi detonado. Você vai sofrer as consequências da escolha que eles fizeram. E com o tempo você vai também demonstrar que você também faria a mesma escolha que eles fizeram. Porque isso é inerente ao ser humano. O mal está no ser humano. Mas quando então o Senhor fala para ela, para os que foram avisá-lo, que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, é porque Deus, apesar do mundo arruinado do jeito que está, apesar do pecado ter entrado e detonado a toda a criação, não só os homens, mas também os animais, Deus ainda quer salvar. Ele não quer remendar as coisas. Ele quer tornar o ser humano nova criação. Esse é o desejo de Deus. Fazer algo totalmente novo com o homem. E para mostrar esse seu poder de fazer algo totalmente novo, ele vai agora trabalhar em Lázaro. Lázaro, um homem que está doente, nós conhecemos a história, ele vai morrer. É uma doença, e apesar do Senhor Jesus falar que a enfermidade não é para a morte, mas ele vai morrer. Ele vai morrer. Mas Deus tinha um objetivo para cumprir na vida de Lázaro e também na vida de todas as pessoas que iriam ver o que estava acontecendo com Lázaro. E nós aqui, 2000 anos mais tarde, Deus seria glorificado também naquilo que iria acontecer com Lázaro. É mais ou menos a história parecida com o cego de nascença. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Ah, diria um budista ou um espírita. Ah, ele pecou em outra encarnação. Ou então seus pais pecaram, seus pais praticaram o mal, tem um karma, os pais, então eles vão ter que sofrer, cuidar de um filho cego para sempre. Mas o Senhor Jesus responde, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas ele nasceu assim, isso aconteceu para a glória de Deus. E daí ele iria curar então o cego, e Deus seria glorificado, efetivamente glorificado. Quando o Senhor Jesus escuta que o Lázaro está enfermo, o versículo 5 diz que Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Ele tinha uma grande afeição por essas pessoas. Aqui então nós temos aquele lado, o lado arquiteto, vamos chamar assim, o lado cliente, né? O lado arquiteto é aquele que sabe como é que vai fazer o projeto, como que vai ter que colocar todas as coisas, como vai ter que desenhar e construir uma solução para esses clientes aqui, mas ao mesmo tempo os clientes estão pensando numa outra solução. Eles estão pensando na cura de Lázaro, e não que ele morra. Mas o Senhor conhece e enxerga a coisa muito lá na frente. Ouvindo que Lázaro estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, no versículo 6. Mas espera um pouquinho. Não era para ele sair correndo? Não era para ele correr lá? É uma situação de urgência. Se tivesse uma ambulância, tinha que montar na ambulância, ligar a sirene e ir tocando a sirene até Betânia para salvar Lázaro da sua enfermidade. Ele faz uma coisa semelhante daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ele estava a caminho de curar uma menina
uma menina que estava à morte, estava moribunda, e a mulher para conversar com ele, e toca ele no caminho, toca nas vestes dele, e ele para ainda para conversar com a mulher. Alguém poderia dizer assim: senhor, o senhor esqueceu que tem um compromisso lá, tem uma menina morrendo, como é que o senhor para bater papo no meio da rua, no meio do caminho? Mas ele ia curar aquela mulher e ele ia resolver também o problema depois da menina. Nós estamos falando de alguém que é totalmente diferente de tudo e de todos. Por isso que se você perguntasse a qualquer pessoa quem é Jesus, ele diria: ah, é um grande mestre, é um grande filósofo, é um homem que deu um grande exemplo, foi um mártir, nossa, fez tanto bem, coitado, e ainda pregaram numa cruz, pagaram, é como Tiradentes, vão achar que é isso. Ou, se você perguntar a um espírita, um espiritualista, um esotérico, é um espírito elevado, que já estava nas suas últimas reencarnações, nos seus últimos planos de reencarnação. Ou você vai perguntar para um outro das teorias conspiratórias dos sites de internet e YouTube, era um ET que veio ao mundo para ensinar como que tem que viver num outro planeta ou alguma coisa assim. Então vai ter um monte de coisa. Mas a realidade de capa a capa da Bíblia, que nós sabemos quem Jesus é, ele é Deus. Ele é Deus e homem. Não 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Até então, Deus nunca tinha sido homem, até a encarnação de Jesus. Até ele vir ao mundo para nascer como homem, na sua humanidade, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nunca Deus tinha sido homem. Imagine um escritor que começa a escrever um romance e de repente ele fica tão apaixonado pela personagem que ele criou no romance, que ele fala assim: ai, e se eu queria entrar nesse romance? Eu queria participar disso. Aí o que ele faz? Ele cria um personagem, que é ele. E quem conhece um pouco de literatura sabe que muitos escritores fazem isso. Eles em alguns dos seus romances, o próprio escritor é o personagem, o escritor ou a escritora é o próprio personagem do romance, porque ele quer participar daquilo. Ele quer participar daquilo. Isso Cristo fez. Deus, o Filho de Deus, queria participar disso aqui. De onde nós estamos. Ele queria entender, conhecer, saber o lugar exatamente onde nós... Ele queria saber o que é ser homem. O que é humanidade. Uma coisa que Deus não sabia, por incrível que pareça. Deus sabe tudo, mas nunca tinha experimentado ser homem. Com todas as fraquezas de um homem. Mas, ao mesmo tempo, continuando a ser Deus. Com todo o poder e a majestade e a glória de Deus. Nós vamos entender isso? Jamais. Não cabe na nossa cabeça, mas é isso que a Bíblia ensina. Então ele vai se atrasar, então, 2 dias, e depois, quando ele fala que ele iria para a Judéia, no versículo 7, vamos outra vez para a Judéia, ele fala para os discípulos, os discípulos: Rabi, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Como que você vai voltar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso parece ser uma charada, que ele diz, mas o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: luz e trevas. Deus é luz. Trevas é ausência de luz. Luz é perfeição. Trevas é imperfeição, é pecado. Trevas é mal. Luz é bom. O que ele estava dizendo é o seguinte: alguém que anda de dia não tropeça. Quem é que anda de dia? Quem não tem pecado. Quem não tem pecado? Todo ser humano tem, mas ele não. O assunto aqui era o seguinte: querem te matar. Se voltar para eles, vão te matar. Não vão. Não vão, porque quem anda de dia não tropeça. Mas quem anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Agora, quem está falando isso não é alguém que tinha luz. Era a própria luz falando isso. Eu sou a luz do mundo, o Senhor Jesus falou. Ele é a luz. É interessante que quando nós comparamos com os outros mestres, filósofos, etc.,
nenhum deles poderia fazer afirmações que Jesus fez. Eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele fala várias vezes eu sou. No Evangelho de João me parece que são 7 vezes que ele fala eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Coisas que nenhum homem é. Que homem pode falar eu sou a luz? Seria uma pretensão muito grande. Tanto é que quando alguém é apresentado a Jesus, ele fica num trilema, né? Eu não sei se é isso que fala. Dilema são 2, agora trilema deve ser 3. Qual é o trilema? Ou ele era um falso, um farsante, ou ele era um farsante, estava mentindo para todo mundo, enganando todo mundo, ou ele era uma pessoa lunática que estava enganado também. Ele enganava a si mesmo. Existem pessoas assim, eles acreditam na mentira de tal maneira que eles acabam achando que é verdade a mentira. Ou ele era realmente tudo aquilo que ele afirmava ser, Deus e homem. Então, uma pessoa que não crê que Jesus seja Deus e homem, ela vai ter que escolher uma das opções. Ele mentia, ou ele era um que acreditou na sua própria mentira. Uma pessoa que não estava bem da cabeça e acreditou nas suas mentiras. Então, não existe solução para qualquer pessoa sincera que tenha que enfrentar esse trilema. Não sei nem se a palavra existe no dicionário. Ele vai ter que crer que Jesus é, sim, Deus e homem, porque seria impossível uma pessoa honesta dizer eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a vida. Talvez ele dissesse eu vos indicarei a luz, eu vos indicarei o caminho, eu vos indicarei a vida, ou qualquer coisa assim, mas não ser corporalmente isso. Ser o verbo de Deus, a própria ação de falar de Deus, ser ele a própria ação criativa de Deus. Porque Deus falou e as coisas surgiram. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo. E nada existe que não tenha sido feito por ele. E aí alguém fala assim, não, mas ele na realidade não era Deus, porque Deus o criou. Deus o criou com objetivo. Sim. Então, se todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, fala João no seu 1º capítulo do Evangelho, ele teria, por acaso, criado a si próprio? Aí nós temos um problema maior ainda para resolver. Não, Jesus é Deus e existe uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que na eternidade, quando não existia nada, coisa alguma, nem estrelas, nem céu, nem mundo, nem nada, nem pessoas, nada, nem anjos. A trindade de Deus tinha algo nela que é intrínseco a Deus, que já agia, era algo ativo lá na eternidade. Essa coisa ativa na eternidade chama-se amor. Naquela trindade de 3 pessoas divinas, já havia o amor ativo na trindade. O Pai ama o Filho. Depois nós vamos aprender isso nos Evangelhos, que o Pai ama o Filho. Então esse amor não surgiu quando Jesus era homem. Esse amor já existia na eternidade, porque Deus é amor. Deus é amor. E nós vamos ver como agora esse mesmo Deus, que envia o seu Filho ao mundo, na forma humana agora, vai lidar com essa situação de Lázaro, ele que não podia ser morto. Por isso que ele fala, quem anda em trevas tropeça, né? Quem anda na luz não tropeça. Por quê? Porque ele não tinha pecado, ele não tinha nenhuma trevas algumas, né, em si mesmo, ele não tinha. Deus é luz e nele não há trevas. Então era impossível ele tropeçar, assim como era impossível ele ser morto. Ainda que tivesse um batalhão de soldados esperando na porta da cidade para pegá-lo e matá-lo,
eles não conseguiriam matá-lo. E há algumas passagens em que os fariseus, os líderes judeus, tentam cercá-lo e pegá-lo, e fala, a passagem diz simplesmente que Jesus passou pelo meio deles. Mas como que ele passou pelo meio deles? Ele é Deus. Ele é Deus e homem. E, obviamente, ninguém podia encostar num fio de cabelo dele, enquanto não fosse a hora em que ele se faria um sacrifício para morrer. E quando ele chega na cruz, ele não morre, no sentido de ser morto pelos outros. Ele morre no sentido de dar sua própria vida. Uma habilidade que ele tinha, um poder que ele tinha e nenhum homem tem. Ninguém consegue morrer. Se eu falar assim, vou morrer, eu não consigo, continuo vivo. Não consigo, porque eu não tenho poder de morrer. O verbo morrer não dá para você conjugar na primeira pessoa. Eu morro. Eu morro. Como que você morre? A não ser que você se suicide. Mas simplesmente morrer por uma ação própria, de fechar os olhos e falar assim, agora eu vou morrer. Não existe isso. O homem não tem esse poder, mas ele tinha. Então, embora ele não pudesse ser morto por ninguém, ele podia morrer entregando a sua vida. Ele não foi. Às vezes aparecem essas reportagens de Veja, sempre Semana Santa, né, que tem essas coisas. Eles vão falar de Jesus, aí eu pego entrevista do cientista. Não, ele morreu porque de ficar tantas horas na cruz, deu uma embolia, deu líquido no pulmão, deu não sei o quê, por isso que saiu água do lado. Vai inventar um monte de coisa, mas a Bíblia fala claramente, ele deu sua vida. Ele não foi morto. Ele não estava sujeito à morte, porque ele não tinha trevas algumas nele. E quando ele fala aqui no versículo 11, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Jesus chega lá onde onde Lázaro tinha morrido, já fazia 4 dias que ele estava na sepultura. E quando ele chega, os judeus que iam consolar Marta e Maria, ficam sabendo disso, e Marta escuta que Jesus teria chegado, então ela sai, no versículo 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia que ele tinha poder para evitar a morte, porque ela sabia de todas as pessoas que ele tinha curado já. Então ela sabia que ele tinha esse tipo de poder. E no fim ela fala, mas também, versículo 22, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou. É o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que ele podia declarar que ele era a ressurreição? Não que ele ia apenas ressuscitar Lázaro, mas ele próprio era a ressurreição. Ele próprio era a ressurreição. Quando eu falei das necessidades do homem e das necessidades que Deus acha que são as necessidades do homem, e às vezes a gente vê uma diferença grande, Marta aqui, ela cria na ressurreição final, mas ela está agora diante da ressurreição. A ressurreição tem 2 pernas, está na frente dela e chama-se Jesus. A ressurreição e a vida. Se existe um poder de ressurreição, estava ali na frente dela. Na frente dela. Ressurreição, eu fico pensando quando muitas pessoas religiosas que imaginam tantas religiões que tem que reencarnar, volta, vai, volta, vai, volta.
outras que acham que não tem nada depois, morre, acaba, desaparece e tal. Mas muitas pessoas, no fundo do coração, elas gostariam de nunca morrer. Elas gostariam de, pelo menos, se morresse, então, que existisse alguma coisa melhor depois da morte. E é por isso que existe a medicina hoje, que tenta, de todas as formas, retardar a morte. Já estão estudando, inclusive, agora, eu estava lendo uns artigos, o vertebrado mais longevo que existe, eu sempre achei que era a tartaruga das Galápagos, né? Mas não é. É o tubarão da Groenlândia. O tubarão da Groenlândia, acharam um que tem, mediram lá, não sei como é que eles mediram, não sei se perguntaram a idade para ele, ouviram os documentos, eu não sei exatamente, mas os cientistas analisaram esse tubarão e descobriram que ele tem ali pelos 400 anos de idade. Então, eles acreditam que ele poderá viver até os 500 anos de idade. Agora, você imagina, esse tubarão, ele já estava nadando por aí quando as caravelas estavam vindo descobrir as Américas, ou descobrir o Brasil, ou algo assim. Esse tubarão estava ali já, botando a cabeça para fora d'água, falou, uma caravela lá. E depois ele viu o Titanic passar, bater. Depois ele viu submarinos atômicos. Depois ele viu tantas coisas diferentes, né? Falando de maneira aqui fantasiosa, mas ele está aí, todo esse tempo ele esteve aí, esse tubarão. Viveu um bocado, hein? Viveu um bocado, mas nenhum homem vive 500 anos. Mas existem árvores que estão aí há 4.000 anos. Vamos fazer lá a datação da árvore, e a árvore é fácil de fazer a datação. Basta você furar a árvore, tirar uma amostra, um tubo de amostra da madeira, e depois contar os anéis. Árvores gigantes, aquelas árvores gigantes, aquelas sequoias da Califórnia, algumas têm 2.000 anos. Ou seja, elas estavam por aí quando Jesus pregava lá na Judéia. Essas árvores estavam por aí. E algumas são mais antigas ainda. Viram passar tantas eras da vida humana, estavam as árvores firmes. Mas chegaram a um ponto agora, os cientistas, que eles estão analisando alguns vermes. Porque existem vermes que eles simplesmente morrem. Na realidade, não morrem, eles voltam a um estado de casulo. Vamos pegar só faz de conta que é uma borboleta, né? Eu não entendo muito de botânica, nada de botânica não, de biologia, de coisa assim. Mas imagina uma borboleta que ela é uma lagarta, ela faz o casulo, nasce uma borboleta. Imagine se ela própria voltasse a ser lagarta, voltasse a borboleta, voltasse, e basicamente alguns vermes que estão descobrindo fazem isso daí. Alguns eles não sabem, inclusive, que idade tem. Porque não sabem quantas vezes eles se reciclaram, o mesmo verme. Estão tentando tirar dele algum segredo lá para usar isso no ser humano. Para que o ser humano nunca mais morra. Evidentemente, não vão conseguir algo assim, uma proeza assim. Mas existem as técnicas de criogenia, né, que já se faz. Muita gente que morre é lá enterrada num cilindro de aço inoxidável, tem lá mais ou menos 6 pessoas de cabeça para baixo, enfiadas no nitrogênio líquido, eles tiram o sangue da pessoa, substituem por algum outro produto nas veias, e enfia de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo? Porque se tiver algum vazamento no nitrogênio lá em cima, que é o lugar onde tem a tampa, pelo menos o cérebro da pessoa fica mais embaixo e está mais congeladinho, não vai estragar tão rápido. Pelo menos eles acham que vão poder aproveitar a cabeça daquela pessoa. O grande problema é que ninguém sabe o que acontece com uma cabeça de um morto congelada se voltar à vida. Simplesmente porque memória é volátil. A memória do ser humano não é igual à memória do computador, que ele grava no HD com pontos 0 e 1 magnéticos, e quando você resgata um documento que você gravou lá, que você salvou, ele traz exatamente o documento que trouxe, que ele gravou. A nossa memória não é assim, nós não lembramos as coisas como elas são. Cada vez que ela vem, o cérebro reconstrói a coisa. E às vezes ele até acrescenta outras informações, de maneira que a memória não é a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Quanto mais velho você fica, pode ver que essas histórias ficam mais longas.
Você vai contar uma história, já fala do outro. Então, ele era primo da não sei quem. E aí começa a esticar isso, porque você começa a construir toda uma história, que aquilo é memória humana. Se você congela isso, faz que nem o próprio computador. Todo computador tem uma bateria dentro. Alguém aqui já teve problema quando ligou o computador e viu que tinha zerado tudo, não o que estava no HD, mas a data, a hora, toda a BIOS dele tinha voltado ao estado de fábrica. Por quê? Porque tirou aquela pilinha lá, ela acabou a energia dela. E o cérebro é assim: no momento que você congelar, ele morreu. Já era. Porém, existem os estudos para se congelar o ser humano, não morto, mas vivo, de modo que ele fique no estado de animação suspensa, como algumas rãs, que no inverno elas se congelam, viram uma pedrinha de gelo. Se você pegar e fizer assim, ela quebra, porque ela é um gelo. Ela injeta alguma coisa, ela produz alguma coisa no sangue dela para poder suportar esse congelamento sem que as veias estourem, né? As artérias estourem, e ela reduz os batimentos cardíacos a quase nada, quase zero. E passa o inverno todo congelada, e quando vem o sol, você encontra vídeos desses no YouTube, ela descongelando, você vê assim aquele bloquinho de gelo, e eles põem em câmera rápida, e vai descongelando, de repente ela estica uma perninha, estica a outra, e daí sai pulando. Aquela ranzinha que ficou 6 meses congelada. Estão testando essas coisas para viagens espaciais. Agora, o homem quer realmente viver, o homem quer realmente continuar vivo, nem que seja congelado, vou acordar lá na frente. Vai acordar, mas espera aí, quando você acordar, você vai ter memória? Você vai ser você? Não mais. Se você tiver morrido, não mais. Você não é mais você. E aqui, quando se fala de ressurreição, é trazer a própria pessoa de volta. É trazer aquele ser humano com aquela identidade de volta. E quando Jesus aqui vê que Lázaro tinha morrido, a primeira pessoa que vai conversar com ele, nós falamos de 3 clientes, né, aqui. Um está morto, e o Senhor vai resolver o problema dele. Outro é Marta, e outro é Maria. E veja as abordagens diferentes que ele toma para cada uma dessas pessoas. Marta é a pessoa racional. Marta é a pessoa que quer explicação. Marta é a pessoa prática. Tanto é que naquela outra cena que nós temos no Evangelho, quando o Senhor Jesus vai na casa de Marta, de Lázaro, Marta está trabalhando, o tempo todo trabalhando, e Maria sentada aos pés do Senhor, só aprendendo com ele, se deleitando com o ensinamento dele. E Marta dá uma dura em Maria: Senhor, não vê que eu estou fazendo tudo sozinha aqui? Ela está aí sentada, e o Senhor fala, ela escolheu a melhor parte. Então, Marta era a pessoa prática, aquela pessoa que faz tudo. Maria era contemplativa. Maria era outro tipo de pessoa. Tanto é que quando Marta chega, o Senhor tem um longo diálogo com ela, e ela faz uma coisa aqui. Ela fala uma coisa, ela diz: Senhor, se estiveras aqui, no versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ela começa um diálogo longo, e o Senhor revela para ela que ele é a ressurreição e a vida, que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e crê nele nunca morrerá. E ainda cobra de Marta: você crê nisso? E ela diz no versículo 27, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Marta tem aqui uma revelação que só o Espírito Santo podia ter dado a ela, colocado no coração dela. E aí ela sai dali e vai buscar Maria. E quando Maria chega, no versículo 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que Marta falou. Mas essa agora é Maria. Maria não quer uma explicação. Maria quer um coração. E é isso que o Senhor vai dar para ela. Para outra, o Senhor deu toda uma explicação lógica, racional das coisas, e ela sai satisfeita e vai chamar Maria. Quando ele fala para Maria: se tu estivesses aqui, ela fala para ele: meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar,
e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Eu ouvi um comentário que isso aqui é um estado de raiva. Uma raiva santa, obviamente, porque o Senhor não tinha pecado. Mas uma indignação. Ele moveu-se e perturbou-se. Isso era indignação. Não com Marta, não com Maria, não com Lázaro, não com os judeus que estavam ali em volta. Não, não. Ele estava indignado. E disse, onde eu pusesse? Disseram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Por que ele chorou? Não foi por causa da morte de Lázaro. Ele, claro, foi empático com Maria, com Marta e com todos os que estavam ali chorando, pranteando a morte de Lázaro. Mas ele sabia que em 5 minutos ele ia ressuscitar Lázaro. Então não foi exatamente um choro como a gente chora no velório, né? Porque a gente não vai ver tão já aquela pessoa morreu, partiu, às vezes, dependendo da pessoa, não sabemos se creu ou não em Cristo. Então há tristeza real pela pessoa que morreu. Mas a indignação de Cristo aqui, o choro do Senhor Jesus, é porque ele viu a que ponto a sua criação chegou. A que ponto o pecado levou a criação. A destruição que fez no ser humano o pecado. E ele chorou. É como se você fosse um pintor famoso. Você cria uma obra maravilhosa, expõe no museu, aí esse museu é invadido por vândalos. E aí você chega lá e olha, a sua obra foi toda rasgada, pichada. Qual o seu sentimento? De indignação. De indignação. E provavelmente você vai chorar também. Puxa, eu levei 10 anos para pintar esse quadro. Você vai chorar, porque a sua obra está ali, totalmente maculada. E assim é o que o pecado fez no mundo. Uma pessoa que não crê que o pecado agiu nesse mundo a ponto de arruiná-lo, que ainda tem esperanças neste mundo das coisas irem bem, ela não tá percebendo as coisas. Jesus percebeu. Ele chorou, ele se indignou com o que aconteceu aqui nessa terra. E daí, os judeus disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E é claro que ele o amava. Isso ninguém podia negar. Mas o seu choro tinha outra função ali. E alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esse não morresse? Esse é o raciocínio humano, né? Eles não sabem o que o Senhor vai fazer em seguida. É o raciocínio raso. Portanto, nós nunca podemos confiar até na nossa análise das coisas, porque ela vai ser sempre rasa. E jamais uma pessoa poderia questionar a Deus, questionar a Jesus. Esse que não podia ele já não deixar morrer? É como se o Senhor virasse para ele e falasse assim, amigo, você não sabe o que eu vou fazer. Você não está vendo 1 centímetro na frente do nariz. Tem muita coisa ainda. E essa coisa é muito, muito maior do que qualquer ser humano poderia imaginar. Jesus movendo-se outra vez muito em si mesmo, outra vez aqui essa tomada de emoção que ele tem no versículo 38, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Ele podia falar, eu sei. Por que você acha que eu esperei 2 dias, mais o tempo de viagem até aqui? Foi para deixar muito claro que 4 dias não era mais possível uma pessoa voltar à vida. Já cheira mal. Já está se degradando o corpo. O corpo já está se corrompendo. Não tem volta. É um cadáver. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhes Jesus, desligai-o
e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Veja que aqui, com esta ação, muito maior do que ter curado Lázaro, ter impedido que ele ficasse doente, ter feito qualquer outra coisa, com esta ação, o Senhor não só tirou Lázaro da sepultura, mas fez com que muitos crescem nele. Muitos foram salvos nesse dia pela fé em Jesus. E Lázaro foi o instrumento que Deus usou. Assim como aquele cego de nascença, assim como qualquer pessoa neste mundo, que às vezes passa por dores, aflições, por doenças terríveis, pela perda de um ente querido, o resultado disso pode ser dois, ou um ou outro. Ou a pessoa pode se indignar contra Deus, esconjurar Deus, se achar a pessoa mais infeliz do mundo, viver uma vida terrível, uma vida de ódio, uma vida de dor, de sofrimento, de mágoa, o coração cheio de mágoa, ou ela pode glorificar a Deus nisso que ela está passando. Marta e Maria estavam agora glorificando a Deus, porque Lázaro, na sua morte, glorificava a Deus. Como reagir diante do sofrimento? É inevitável o sofrimento, mas que frutos dá o sofrimento? O que Deus pode fazer com aquele sofrimento? É isso que importa. E aqui Deus fez muita coisa, o Senhor Jesus fez muita coisa. Eu não imagino como é que Lázaro tenha saído do túmulo com as mãos e os pés amarrados. Ele não saiu pulando, ele não saiu dando passinho curto, ele saiu. Só diz isso, que ele saiu. Então o milagre é maior às vezes do que a gente imagina, né? Você fala assim, não, então ele saiu, né? Ressuscitou, mas agora ele saiu do túmulo. Ele saiu do túmulo. Não foi carregado para fora. Ele saiu. Ele saiu. Quando esse é a ressurreição de Lázaro, obviamente, era um sinal que o Senhor estava dando de algo maior que ele vai fazer a qualquer momento, quando ele vier buscar os que creem nele, que têm a salvação eterna. Ele tirará do túmulo todos os que morreram na fé em Cristo. Ressuscitarão. E ele transformará todos os que estiverem vivos. E juntos, agora com um corpo incorruptível, um corpo que pode viver na eternidade, todos subirão para desfrutar daquilo que havia na eternidade. O que havia na eternidade? O amor de Deus que circulava ali naquelas três pessoas divinas. E esse círculo dessas pessoas divinas vai receber um monte de gente, uma grande multidão, e podemos até falar assim, imaginando, né? Esse círculo vai se abrir para receber muitos e muitos, milhões e milhões de pessoas que estarão no céu, sendo eternamente amadas e amando, eternamente, desfrutando do amor de Deus. Claro, já desfrutaram aqui, desde o momento em que creram, não é? Mas lá na presença de Cristo, e adorando e louvando aquele que veio derramar seu sangue, veio morrer para salvar pecadores. Você escutou essa mensagem? Você sabe que é pecador? A Bíblia fala que a solução para o pecador é crer em Jesus para receber a salvação, porque a vida está nele. Fora dele você não encontra vida nem ressurreição. E eu pergunto, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Não é religião, não é filosofia, não é como proceder na vida para ser melhorzinho, etc. Não. Deus não veio salvar pessoas boas, Deus veio para salvar pecadores. E Deus não veio ensinar você como você deve fazer para salvar-se a si mesmo, porque aí você seria seu salvador. Algumas religiões falam que você tem que fazer um monte de coisa para se salvar a si mesmo. Outras religiões falam que Jesus veio ao mundo para ensinar você a fazer um monte de coisas para você salvar-se a si mesmo, porque é só a mesma coisa no final. A salvação, na realidade, vem antes até de um andar na presença de Deus. Você não lê que Deus tenha ido lá no Egito e falado para os judeus que eram escravos, para os israelitas que eram escravos dos egípcios, assim, olha, eu vou dar uma lei para vocês, vou dar 10 mandamentos, uma série de outros preceitos.
Vocês vão guardar isso direitinho. Se vocês guardarem direitinho, eu vou voltar daqui a alguns anos e vou tirar vocês do Egito. Não. Ele primeiro tirou eles do Egito. Depois deu a lei a eles. Primeiro ele salvou. Depois ele falou, agora eu quero que vocês andem assim, para me agradar, tem que andar assim. Percebe? Isso é o que a Bíblia ensina. Mas quando o homem que quer realmente a salvação, que quer realmente a vida eterna, que quer realmente ser congelado de cabeça para baixo no nitrogênio líquido, para poder acordar daqui a 200 anos e continuar vivendo, quando o homem vê isso, quando o homem vê um que diz, eu sou a ressurreição e a vida, o que ele faz? Ele corre para os braços de Jesus? Não. Alguns correram, mas os religiosos não. O versículo 47 diz, depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar a nação, o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, em lugar de. E não somente pela nação, mas para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para correrem aos braços de Jesus e serem salvos? Não. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Então eu pergunto a você agora, de que lado você, qual a sua reação depois de saber que Jesus é a vida e a ressurreição e ele tem a salvação grátis, gratuita, por graça, para aqueles que creem nele como Salvador? Qual a sua reação? Correr para os braços de Cristo, crer nele e ser salvo? Ou desejar livrar-se dele como esses religiosos? Essas são as escolhas que você tem que ponderar agora. Eu espero que você realmente creia em Jesus como seu Salvador, receba dele o perdão de todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Hoje eu recebi uma mensagem de um rapaz, ele falava assim, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para ser bom? Porque ele está numa angústia que ele quer ser bom para poder ser salvo. Eu falei, Jesus não veio salvar os bons. Veio salvar pessoas como você, do jeito que está. Não é sendo bom que você vai merecer a salvação, mas sendo o que já é, um pecador perdido. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e Pai, nós damos graças a Ti pelo Evangelho, pelas boas novas de salvação. Pedimos, Pai, que possa encontrar ouvidos atentos e corações abertos para receberem esse tão grande amor, essa mensagem de salvação, de tão grande amor, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. E Tu possas também levar para a glória mais pessoas, Pai, encher a Tua casa de muitos e muitos salvos por Cristo. Nós damos graças em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.